Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula seguindo a nossa playlist de análise combinatória. Espero já que tu tenha gostado da primeira aula sobre fatorial. Agora a gente vai usar algumas aplicações que esse fatorial pode nos dar. A gente vai começar a ver o princípio fundamental da contagem. Vamos lá então? Então o que o princípio fundamental da contagem, ou para os mais íntimos, PFC, diz para nós? Que é um princípio que a gente pode contar coisas, né, em que a gente não precisa analisar todas as possibilidades de conjuntos que se formam. Então tu não precisa perder teu tempo olhando, tenho 3 sacos de arroz, 3 sacos de arroz diferente com 2 sacos de feijão diferente. Quais são as possibilidades de misturar tudo isso? Então, o princípio fundamental da contagem nos permite achar uma forma de fazer todas as combinações possíveis dessas duas coisas, 3, enfim, de forma mais fácil. E traduzindo para vocês, o que quer dizer aqui? Dado um evento A que tem X chances de acontecer, distintas, todas diferentes, né? E um evento B com Y possibilidades, para a gente saber quais são as possibilidades totais de acontecer o A e o B ao mesmo tempo, a gente só precisa multiplicar essas duas chances. Parece simples? Parece, mas é mesmo, não é mentira, tá bom? Então olha aqui, vamos ver as possibilidades de resolver esses problemas. A gente tem duas. A gente pode resolver por diagrama ou usando diretamente a fórmula. Como é que a gente resolveria por diagrama? Então olha aqui, olha esse exemplo. Maria foi a uma loja comprar um par de sapatos. A loja, aqui faltou um espaço, né? A loja possui 3 pares de sapatos que interessam Maria. Tá? Ela olhou 3 modelos e esses 3 modelos eu curti. E cada modelo tem 2 possibilidades de cor. Ou ele pode ser preto ou branco. Quantas possibilidades de escolha a Maria tinha para comprar um par de sapato? Então, ela ficou ali de frente para todos aqueles pares de sapato e quantas são as possibilidades da Maria conseguir escolher um desses pares de sapato? Olhando o diagrama, eu tenho os 3 pares de sapato. Cada par de sapato tem 2 possibilidades. Ou ele pode ser preto, ou ele pode ser branco. Cada um deles. E aqui a gente consegue ver o total das escolhas, né? Se a Maria escolheu par 1 preto, ou se a Maria escolheu par 1 branco. Se ela escolheu par 2 preto ou par 2 branco. Totalizando 6 possibilidades. Tá bom? Então, aqui a gente viu pelo diagrama. Se a gente for olhar pelo princípio fundamental da contagem, como é que a gente teria? A gente teria o seguinte, Maria tem 2 possibilidades, preto e branco. E vamos chamar P o número de pares de sapato e C as cores que a gente tem de possibilidade. Então a gente tem 3 possibilidades de pares de sapato e 2 cores. 3 vezes 2, 6. Bem mais... ocupa menos espaço, né? Menos espaço do que fazer o diagrama. Então aqui a gente usou propriamente a fórmula do princípio fundamental da contagem, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender melhor, vamos resolver esses 4 exemplos aqui. Pode dar uma pausa no vídeo, tomar uma água, um café, um chimarrão, um suco, o que tu quiser. E se quiser resolver sozinho, não tem problema. Se não, vem comigo que eu vou resolver contigo, tá bom? Vamos lá então. No primeiro ali, eu vou indicar aqui, porque depois eu vou começar a apagar, né, para ter espaço, né, pra gente conseguir fazer eles. No primeiro diz o seguinte, dispondo de 5 coelhos e 5 coelhas, quantos casais a gente pode formar? Quando eu quero dizer casais, nessa parte eu estou interessado somente em um tipo de casal, que é o coelho macho e fêmea. Né? Pode ter, enfim, as combinações desejadas, só, né, especifica, que nem eu estou fazendo. Nesse caso eu quero casais coelho e coelha, mas poderiam ter coelha, coelha e coelho, coelho, mas nesse caso eu só quero tratar desse tipo. Então vamos lá. 5 coelhos, então vou botar aqui coelho 1, coelho 2, coelho 3, coelho 4 e coelho 5. E as coelhas fêmeas a gente também tem 5. Então, vou botar aqui coef de coelha fêmea 1, coef 2, coef 3, coef 4, coef 5.
Então olha uma coisa, cada coelho pode formar 5 pares possíveis de casal. Então, se eu pegar aqui o outro coelho, ele pode ter 5 pares também. E assim por diante. Então, a gente consegue ver o quê? Que cada coelho vai ter 5 pares. Então, a gente vai fazer o quê? 5 vezes 5. Então, a gente consegue formar 25 casais neste modelo. Tá bom? Vamos fazer o segundo. Eu vou apagar aqui só para a gente ter espaço. Aqui no segundo exemplo, eu digo o seguinte, ó. A pergunta que vem é: quantos são os números naturais de 3 algarismos? Então, o número de 3 algarismos, ele vai ter 3 aqui. Concorda comigo que eu tenho o que de possibilidade? Ó? Eu posso botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. De todos esses números que compõem a construção de outros números, né, maiores, dezenas, centenas, no caso a gente está querendo ver centenas, a gente sabe que aqui na frente só não vai poder um número, né, que é o 0. Então nos sobram 9 possibilidades de número. Aqui, né, eu posso ter, como eu não estou pedindo números distintos, posso ter números iguais. Posso ter números iguais aqui, tipo 999, posso repetir os números. Então aqui eu vou ter 10 possibilidades. E aqui eu também tenho 10 possibilidades, que eu posso botar qualquer um deles. Então o total de números naturais de 3 algarismos vão ser 9 vezes 10 vezes 10, que dá um total de 900. Então eu tenho 900 números naturais de 3 algarismos. Então quantos são os números naturais de 3 algarismos? 900, tá bom? Vou apagar aqui para a gente poder fazer o outro item. Então vamos lá. No exercício 3, a gente tem o quê? Diz o seguinte: dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares? Ó, números naturais, importante a gente ver, pares de 4 algarismos distintos. Então, esse distintos quer dizer que uma vez que eu uso um número, eu não posso reusar ele de novo, tá? Então, são 4 algarismos pares distintos. Para um número, dentro desses números que eles nos apresentam, para um número ser par, o final dele tem que ser um número par. Então, aqui só vai poder entrar ou 6 ou 8, certo? Então a gente tem essas duas possibilidades de entrada de valores. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho um total de 5 números para escolher. Mas no momento que eu escolho um desses dois para ser o último número, vamos supor que eu escolha o 6 aqui para ser o nosso último número aqui. Então o que vai acontecer? Se eu escolher o 6, esse 6 daqui está fora, vamos sobrar 1, 2, 3, 4 números. E para esse outro número aqui, o que vai sobrar? Se vamos supor que esse cara aqui eu escolhi que seja o primeiro 3, vão sobrar 3 números. E se vamos supor que esse seja o 7, vou botar aqui, vão sobrar... desculpe, eu repeti o número. Vão sobrar 2 números para eu poder botar aqui. Certo? Então, é assim que funciona isso aqui, esse princípio fundamental. Então, o total de números que a gente consegue formar, né, o total de números naturais de 4 algarismos, usando esses números e são pares, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar o total de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2, 48. Então, são 48 números pares que a gente consegue formar com esse número, com esses dígitos, tá bom? E para finalizar, o que a gente tem? Ó? Um amigo mostrou-me 5 livros diferentes de matemática. Então a gente tem 5 livros diferentes de matemática. Livros diferentes de matemática. O que mais? 7 livros diferentes de física. Então 7 livros
diferentes de física e 10 livros diferentes de química. 10 livros diferentes de química. E esse meu amigo, ele me pediu para escolher 2 livros. Então eu só vou escolher 2 livros. Só que tem uma exigência. A condição é que eles não podem, que eles não fossem da mesma matéria. Tipo, eu não posso 2 livros de matemática, 2 de química e 2 de física. Quantas são as possibilidades, as maneiras que eu posso escolher esses livros? Tá bom? Então olha aqui. Se eu pegar o primeiro de matemática, só vai sobrar para mim aqui o física ou química. Vamos supor que o segundo eu pego de física. Quantas possibilidades de livros de matemática eu tenho? 5 e de física, 7. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu consigo fazer a distribuição, as combinações desses 2 livros, como sendo 5 vezes 7, que é aquela mesma ideia que a gente viu dos sapatos. E com isso, a gente vai ter o quê? 35 combinações de livros de física e matemática. Vamos olhar agora. Se eu resolvo ainda seguir com os livros de matemática como primeiro, se eu já escolhi física, aqui eu só vou poder combinar com química. Então eu tenho 5 chances de escolhas de livros de matemática distintos e 10 livros de química distintos. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 50 combinações. E por último, o que eu vou fazer? Eu vou escolher livros de física e de química. Então o que acontece? Eu tenho 7 chances de livros de química, de física para escolher, contra 10 de química. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 70 possibilidades. Só que a pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolhê-los? Então, essas são as 3 maneiras que a gente distribui as escolhas, e o total de maneiras vai ser o quê? 35 usando essa combinação, 50 usando essa segunda combinação e 70 usando essa outra, totalizando 155 combinações de escolhas, dado essas 3 matérias distintas, com esse total de livros distintos em cada uma. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!